Fala galera, ligado no canal da Arquibancada Digital, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que me acompanha. Eu sou o Lucas Fiorotti e hoje vamos trazer um panorama completo. Hoje, dia 25 de novembro de 2025, ontem, dia 24, segunda-feira, tivemos o sorteio do Capixabão 2026, sorteio da fase de grupos, todas as 9 rodadas, os confrontos já definidos. E vamos trazer aqui um panorama, mais ou menos, do que aconteceu ontem no sorteio do Campeonato Estadual Capixaba de 2026, fazendo ali uma análise completa de tudo que aconteceu ontem lá na sede da TV. Teve transmissão aqui no Arquibancada Digital, uma baita transmissão aqui com Vitor Martinuso, André Monteiro, Juninho Tips, Drummond, convidados especiais como Fernando Henrique do Rio Branco, Kaique do Vitória. Recomendo você clicar aqui no canal aqui embaixo, se inscrever primeiramente, deixar o seu like caso você goste aqui do vídeo e também acompanhar a live de ontem que foi sensacional. Tivemos várias dinâmicas diferentes, acompanhamos todo o sorteio ao vivo, mais de 2 horas de transmissão para você aqui acompanhando o futebol capixaba. Então, ontem tivemos aí, o grande sorteio, começando ali principalmente a definição de quem teria mais jogos como mandante, baseado no desempenho do Capixabão do ano passado. Os 5 clubes que vão ter 5 jogos em casa nessa primeira fase são Rio Branco, campeão estadual do ano passado, Porto Vitória, que foi o vice, Desportivo e Vitória, os outros 2 semifinalistas que acabaram sendo eliminados, e por último o Real Noroeste, ali, que caiu nas quartas de final, mas teve uma campanha superior aos seus adversários. No entanto, temos ali também os clubes que terão 4 jogos apenas dentro de casa nessa primeira fase. Lembrando que são 9 rodadas, todos os clubes se enfrentam em turno único, os 8 primeiros passam para o mata-mata e os últimos 2 são rebaixados para a segunda divisão. Os clubes que vão ter 4 mandos serão o Capixaba, o Rio Branco de Vila Nova, o Vilavelense e o Serra e também o Forte, ambos os últimos 2 aí, que subiram da segunda divisão esse ano, o Serra campeão e o Forte o vice. Para a primeira divisão desse ano, o Serra retorna à Série A depois de 2024 ter sido rebaixado, no Capixabão, e é algo que a gente vai analisar bastante também, como é que funciona muito mais esse sorteio, sobre a definição das ordens ali, das partidas que acontecerão no Capixabão, Acho que isso influencia bastante. Vou mostrar para vocês algumas estatísticas que evidenciam mais essa minha forma de pensar, pelo menos, ali, de como o início da fase de grupos pode definir bastante a campanha da equipe durante o restante do estadual. Vamos passar também rapidinho sobre uma análise geral dos elencos que a gente tem até agora, Muitas equipes a gente não tem muitas informações, fazer uma análise ali também sobre as distâncias percorridas, as viagens que muitos times têm que fazer para acabar disputando seus jogos durante o estadual e uma análise completa sobre todo o sorteio. Primeiramente, vamos começar ali pela primeira rodada do sorteio. Não vou fazer uma análise ali de todos os jogos, porque seria muitos jogos, seria aqui mais de 1 hora falando, e muitas vezes ia ser uma análise meio errada também, porque a gente não tem informação de todos os clubes, A gente acaba tendo ali informações melhores e mais apuradas dos clubes aqui da Grande Vitória, porém os clubes do interior fica às vezes muito difícil a gente conseguir as informações corretas. Mas, conversando ali pela primeira rodada, teremos Porto Vitória contra o Capixaba, Vitória contra o Vilavelense, Real Noroeste contra o Forte, Rio Branco contra o Serra e Desportiva contra o Rio Branco de Vila Nova. Todas as equipes do pote A, então, que foi esse pote que teve 5 mandos de campo, começam o torneio em casa, Começam ali a primeira partida em casa, partida ali que está marcada ali na data base de dia 14 de janeiro. Ontem, durante a transmissão da TV, o presidente Gustavo Vieira falou ali que o campeonato pode começar pelo dia 12. Vamos aguardar aí a definição total do calendário, A data que a gente divulgou ontem no nosso Instagram, por exemplo, arquibancada.digital, você pode acompanhar lá, mas é uma data base, Muito provavelmente vai se alterar, com certeza irá se alterar, não serão todos os jogos no mesmo dia, ao contrário da 9ª rodada, A 9ª rodada, sim, são todos os jogos de forma simultânea. Mas vamos chegar no ponto aqui principal, acho, desse sorteio, que é o caminho dos clubes, Todas essas 9 rodadas até chegar no mata-mata ou, quiçá, no rebaixamento. Primeiro, eu acho importante a gente falar das últimas edições do Capixabão. Para você que não está muito acostumado com o campeonato aqui do Espírito Santo, uma análise que eu fiz breve, eu acho que os primeiros jogos das primeiras rodadas, eles definem muito como é que vai ser o andamento da equipe durante toda a fase de grupos. E aqui ou você tem 2 opções, Ou você está nas quartas de final, ou você vai jogar a Série B no ano que vem, que é desastroso para qualquer equipe. Se a gente analisar, por exemplo, o Capixabão de 2024, tivemos Serra e Estrela rebaixados. E se você acompanhar o desempenho dessas equipes, o Serra nas primeiras 5 partidas teve 3 derrotas, justamente contra Desportiva, Vitória e Rio Branco, os 3 favoritos aí praticamente todo ano, as 3 camisas mais pesadas aqui do Espírito Santo.
E, inclusive, esse ano quem vai ter essa missão vai ser o Vilavelhense. Mais tarde a gente fala disso já. Continuando, o Serra teve 3 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória, que foi ali contra o Jaguaré, 5-0, né, logo após a mudança de treinador ali na competição. Porém, mesmo assim, o Serra acabou com 5 pontos, 1 vitória, foi apenas essa goleada, 2 empates e 6 derrotas durante a fase de grupos. Acabou sendo rebaixado aí o Serra. E também o Estrela, que nas primeiras 5 partidas, teve 3 empates e 2 derrotas, não venceu. O Estrela finalizou o campeonato sem vencer com 4 pontos, nenhuma vitória e apenas os 4 empates e 5 derrotas. E o Estrela também não conseguiu voltar, né, para a primeira divisão. Esse ano acabou sendo eliminado na semi justamente para o Forte, que conseguiu acesso. Se você analisar também as equipes que não caíram nesse ano de 2024, como Nova Venécia e o próprio Vitória, você vê ali também que o início do Capixabão, ele é definidor, mas ele também não é exatamente assim, né? Não é preto no branco. O Nova Venécia também começou não tão legal. Começou ali empatando uma partida contra o Rio Branco de Vila Nova começou ali vencendo o Rio Branco de Vila Nova, depois teve na sequência de 4 empates e terminou o Capixabão quase sendo rebaixado ali, 3 pontinhos acima do Serra, não foi tão para a disputa, com uma vitória, 5 empates e 3 derrotas, depois acabou chegando até as quartas de final, onde foi eliminado. Porém, você pega o Vitória, que como a gente está falando, o início do Capixabão dita muito como pode ser a fase de grupos. Vitória foi totalmente ao contrário. Vitória estreia contra o Estrela em casa, vence por 2-0, se eu não me engano, e depois pega o Serra também no Salvador Costa, vencendo por 3-1, 2 jogos, 2 vitórias. O Vitória, 2 jogos, 2 triunfos, né? Eu não repeti as palavras. O Vitória era o líder do Capixabão naquele exato momento, porém essas foram as únicas 2 vitórias da equipe durante todo o Capixabão. Durante toda a fase de grupos, né? Chegou ali a 9 pontos com as 2 vitórias conquistadas, mais 3 empates e 4 derrotas. O Avenida também teve mudança de treinador, chegou até as semifinais, onde foi eliminado para o Rio Branco de Vila Nova. Então você pode analisar que sempre que a equipe tem ali seus primeiros 5 jogos, 4 jogos, não tão bem, acaba que fica um pouco mais tendenciosa ali a briga pelo não rebaixamento, ali para tentar se manter até as quartas de final. E isso você pode acompanhar também no Capixabão desse ano, onde tivemos Jaguaré nas primeiras 5 partidas, 2 empates e 3 derrotas. Terminou ali o campeonato com 6 pontos, apenas uma vitória justamente contra o Alvinil lá em Jaguaré. 3 empates e 5 derrotas. O também rebaixado Nova Venécia venceu durante as primeiras 5 partidas, venceu na primeira rodada o campeão Rio Branco, que também não começou muito bem o Capixabão, teve 2 empates e 2 derrotas, e apesar mesmo de ter vencido durante as primeiras 5 partidas, não conseguiu, repetiu esse resultado mais uma vez, teve 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas no geral, porém terminou com 8 pontos, mesma pontuação do Vilavelhense, que nas primeiras partidas, nas primeiras 5 rodadas, venceu uma vez justamente o Nova Venécia na fase de grupos, empatou 2 e também perdeu 2, acabou não sendo rebaixado ali pelo saldo de gols, né? A Nova Venécia, que sofreu uma goleada pro Vitória na última rodada, perdeu por 5-1 e acabou sendo rebaixado, mesmo ali que tinha chance de rebaixamento, não era um dos favoritos a cair. O Vila e o Porto Vitória, que também safou, né? O Porto saiu com 9 pontos, nas primeiras 5 partidas apenas uma vitória contra o Lanterna Jaguaré, depois 3 empates e uma derrota, mas no último jogo da fase de grupos ali contra o Vila Nova, conseguiu vencer ali por 1-0 fora de casa e se salvou do rebaixamento. E o Vitória, novamente a mesma coisa, né? Uma vitória apenas nas primeiras 5 partidas contra o Vilavelhense, 2 empates, 2 derrotas e finalizou ali com 9 pontos a fase de grupos. E vale considerar que não é uma regra também, né? A gente vê que as equipes que começam meio mal, mas não conseguem se recuperar, o caso contrário foi do Rio Branco esse ano. Começa ali as primeiras 5 partidas com uma derrota, justamente pro Nova Venécia, como falei, e 4 empates. Rio Branco ali brigava muito para não cair, tinha muita pressão, troca ali o comando técnico da equipe, né? Sai o Ricardo Cobachini para a entrada do Fonseca e o time consegue se recuperar, termina ali a fase de grupos ainda na 5ª posição com 14 pontos, bem distante do rebaixamento, e segue no mata-mata até ser o campeão. E se de um lado essas primeiras 5 partidas ditam ali muito quem pode brigar contra o rebaixamento, quem vai estar ali pelas últimas posições, brigando ali pelo 8º, pelo 7º colocado, a mesma coisa vale para a parte de cima da tabela. Nos primeiros 5 jogos, Desportivo e Rio Branco de Vila Nova estavam invictos, ambos classificados tranquilamente para as fases finais, né, para o mata-mata, decidindo seus jogos como mandante. Então, numa conta ali meio básica, se a gente puxar desde 2017, onde esse formato atual do Capixabão foi implementado e segue até os dias de hoje, um número mágico ali, né, que a gente fala no Brasileirão Série A, que normalmente é entre 42 e 43 pontos, o número mágico do Capixabão fica ali entre 8 e 9 pontos para você escapar do rebaixamento, né? A média ali normal é 9 pontos, a única vez que uma equipe conseguiu cair com mais de 9 pontos foi o próprio Rio Branco em 2017, o primeiro ano desse formato, e ele ainda terminou empatado com o Desportivo e Real Noroeste, ali todos com 10 pontos, o Rio Branco nos critérios de desempate
acabou sendo rebaixado. Passando tudo isso, voltando agora para o sorteio que ocorreu ontem, a gente vai analisar como que começa o capixabão ali para cada equipe. Ver ali quais que tendem a ser favoritos ali a brigar pelo G4, que também é uma parte muito importante. A gente postou no nosso Instagram, segue lá o arquibancada.digital no Instagram, o desempenho do G4, se realmente é tão importante assim os clubes ficarem no G4 durante a fase de grupos do capixabão, né? A gente viu que mais de 80% dos campeões vieram do G4 na fase de grupos. A única equipe que ficou desde 2020 até os dias de hoje, todos os anos do G4, foi o Real Noroeste, que nesse tempo conseguiu ser tricampeão, chegou a mais uma final. E curiosamente a única vez que isso não aconteceu, né, essa tendência do G4 estar ali sempre na final, sendo campeão, foi justamente nesse ano de 2025, cujo Porto Vitória e o Rio Branco, que decidiram a final, ambos vieram da parte inferior da tabela, né, o Rio Branco em quinto, Porto Vitória em oitavo, se eu não me engano, decidiram a final desse ano com o Rio Branco campeão. Voltando então agora de vez para o sorteio, começando pela equipe do Capixaba, né? Não sei se eu vou colocar aqui na tela para vocês, como que vai estar os primeiros 5 jogos de cada equipe. Eu vou falando aqui para vocês. O Capixaba estreia fora de casa contra o Porto Vitória, na sequência também joga fora de casa contra a equipe do Forte lá em Castelo, e depois pega o Rio Branco de Vila Nova em casa, na sequência o Serra fora de casa e o Vila Velhense em casa. Capixaba então que nesse princípio de competição, né, logo no começo da competição, não pega ali os favoritos, né, as camisas mais pesadas, os que fazem maior investimento, são Rio Branco, Porto Vitória, o Vitória e a Desportiva, mas é algo meio complicado também, né? Acho que se o Capixaba consegue fazer esse dever, quer dizer, acaba pegando o Porto Vitória na primeira rodada, né? Fora de casa, jogo complicado. Acho difícil do Capixaba estrear com resultado positivo. Imagino que o Porto consiga prevalecer ali seu favoritismo, vai estar todo descansado. O elenco já se representou, já estão treinando os jogadores do Porto Vitória. Imagino que seja um triunfo tranquilo para a equipe do Porto. Na sequência pega o Forte fora de casa, o Forte que ainda é uma incógnita nesse capixabão, né? Não sabemos praticamente nada. O Forte é a única equipe, se eu não me engano, que ainda não tem treinador anunciado até o momento da gravação desse vídeo, e também não sabemos muito bem como é que vai estar o elenco do Forte, né? Principalmente sendo um clube que acabou de subir para a primeira divisão, é a primeira vez que o Forte disputa o capixabão Série A. Acho complicado que o Forte consiga se manter, já a gente fala mais da equipe do Forte. Acho que pode ser uma escapatória ali pro capixaba depois de uma estreia provavelmente conturbada, conseguir somar pontos ali contra o Forte mesmo fora de casa, que deve mandar seus jogos ali no Emílio Nemer, como foi durante a segunda divisão, né, lá em Castelo. E na sequência o jogo também que é complicado, Rio Branco de Vila Nova, que começa a movimentar mais o mercado no momento da gravação desse vídeo, vai jogar contra o Rio Branco em casa, né? O Capixaba que provavelmente deve mandar seus jogos em Vila Valério, assim como foi durante a Copa PS, um gramado meio complicado, que acaba igualando o jogo muitas vezes de equipes de níveis técnicos diferentes. Acredito que o Capixaba também possa somar pontos em casa. O fator casa, principalmente pelo Capixaba, não digo mais pela torcida, pela presença do estádio, mas sim pelo fator do gramado, acho que pode ser muito importante para a equipe do Capixaba, que já tem treinador anunciado, né, o Elomar Pereira. Temos ali jogadores que devem se manter na equipe, como a gente conversou com o presidente Daniel Costa numa exclusiva que a gente gravou aqui pro canal do YouTube, você pode acompanhar depois. Jogadores ali como o Jobson devem ser mantidos, outros reforços ali como o Bachorra. Capixaba que fez uma boa edição, né, nesse ano de Capixabão, conseguiu passar tranquilamente para fase de mata-mata, acabou caindo nas quartas de final. Na sequência pega o Serra fora de casa, o Serra que provavelmente deve mandar seus jogos no Robertão, porém ainda não anunciou praticamente ninguém o Serra ao seu elenco. Sabemos que o treinador será o Leomir Constâncio, mas não sabemos ali as peças ainda que vão ser mantidas na equipe do Serra, que também deve, acredito eu, brigar, né, mais por essa parte de baixo da tabela. Capixaba então que vai ali dos seus 5 primeiros jogos, um contra o Porto Vitória, que é total favorito aí a conquista do título do Capixaba, depois Forte, que na minha opinião briga para não cair novamente, o Serra também que vai brigar por essa parte inferior da tabela, e o Vila Velhense em casa. Acredito que nessas primeiras 5 rodadas o Capixaba consiga se sair bem, consiga terminar ali essas primeiras 5 rodadas ali pela sexta, quinta posição, assim como acabou sendo no Capixabão desse ano. O problema mais do Capixaba seria a sequência, né, dessa primeira fase, que de uma vez pega Vitória fora de casa, no Salvador Costa, Rio Branco em casa. Talvez aí a questão do gramado possa ajudar bastante o Capixaba, vai pegar o elenco aí, na minha opinião, mais forte, montado por esse Capixabão. Quem sabe aí não consegue igualar mais o jogo ali, no gramado de Vila Valério, e depois pega a Desportiva fora de casa na penúltima rodada. Desportiva também, e assim como o Serra, sabemos ali que temos o Rodrigo César, alguns jogadores já anunciados, mas vamos ver como é que vai montar todo esse elenco Desportiva, que tem muitos embrólios também por fora. O futebol acaba ficando meio de lado quando a gente fala de Desportiva,
Desportiva, já a gente fala um pouquinho mais. E por último, pega o Real Noroeste em casa, um jogo importante, a última partida que pode definir muita coisa, definir ali se vai ficar na parte do G4, decidir os jogos de mata-mata em casa, ou vai ficar ali na parte inferior da tabela. Decidir em casa sempre importante aí contra o Capixaba, que se deu bem, acho que no geral, se a gente for analisar todos os 9 jogos do Capixaba, a ordem deles, a questão de viagem, eu acho que o Capixaba consegue se sair ali um pouco mais tranquilamente nessa primeira fase, não foi um dos sorteios mais complicados para a equipe de Vila Valério. Na sequência, jogo, como eu ia falar para vocês, da Desportiva, que tá todo esse imbróglio sobre a mudança da SAF, a Vitória Cup assumiu o futebol da Desportiva, acaba que o futebol mesmo, ali, né, o Rodrigo César, os comandados, o Alex Galo e outros jogadores que já foram anunciados pela ativa ficam um pouco de lado. Ainda vamos ver como é que a Desportiva vai montar esse elenco, né, para 2026, nesse ano foi muito bem, líder total do Capixabão, o melhor futebol apresentado no estadual, mas acabou caindo nas semis em casa para o Rio Branco. Desportiva que estreia em casa, né, assim como todos do Grupo A, vai estrear contra o Rio Branco de Venda Nova em casa, jogo importante. O fator casa para o Venda Nova é muito importante, jogar lá no Olímpio Perim, todos sabemos que é complicado, o campo mais reduzido, a torcida sempre em peso, então acho que pode ser um fator importante para a Desportiva conseguir um resultado positivo logo na estreia. Depois enfrenta o Serra fora de casa, jogo também duríssimo, né, pela tradição das duas equipes, mas acho que a Desportiva ainda assim, muito mais pelo Serra não ter se organizado ainda como deveria, talvez, para essa Série A. Acredito que a Desportiva consiga um resultado também positivo nessas 2 primeiras rodadas. Vila Velhense em casa, acho que mais uma vez a Desportiva consegue sair bem nessa primeira arrancada inicial do Capixabão. Depois é uma sequência um pouco mais difícil, né? Nesses últimos 2 primeiros jogos, dentre os 5 iniciais do Capixabão, pega o Vitória no Salvador Costa e o Rio Branco no Giraralipe, dentro de casa. 2 jogos complicados, a Desportiva, que agora sim a gente volta a retomar mais um pouco o assunto do campo e bola, né, Desportiva, que não vem se apresentando ainda, né, não tem tantos jogadores à sua disposição para trabalhar o Cezão, tá muito mais no estágio de montagem de elenco do que de pré-temporada, realmente, dizendo a Desportiva. Acho que isso pode pesar justamente contra o Vitória, que já vem com uma base renovada do elenco campeão da Copes desse ano, e contra o Rio Branco, que foi um dos times que mais investiu no elenco para o Capixabão do ano que vem. Acho que desses primeiros 5 jogos, a Desportiva consegue fazer ali o dever de somar pontos contra as equipes que devem ficar ali mais pela parte inferior da tabela e quem sabe conseguir somar mais pontos ainda nos 2 clássicos em sequência que vai ter a equipe da ativa. Pro restante, logo depois do jogo do Rio Branco, tem um jogo contra o Porto Vitória em casa também, que é importantíssimo. Real Noroeste fora de casa, que a gente sabe que é muito difícil também. O Real, sempre que manda seus jogos lá em Águia Branca, normalmente consegue resultados positivos, consegue igualar ali a partida. Capixaba em casa e Forte fora de casa. Acho que essa sequência do meio da Desportiva, né, com Vitória, Rio Branco, Porto Vitória e Real Noroeste fora de casa, acaba que pode complicar um pouco ali o resultado para ativa. Então, imagino que fazer ali o dever de somar pontos nas 3 primeiras partidas contra a Venda Nova, Serra e Vila Velhense, e também lá no final conseguir garantir sem problemas a classificação, quem sabe o G4 contra o Capixaba em casa e contra o Forte fora de casa. Acredito eu que a essa altura do Campeonato Forte já não esteja mais concorrendo por tanta coisa. Seguindo com os outros elencos, para a gente tentar reduzir um pouquinho mais o tempo desse vídeo, temos o Porto Vitória, que vai disputar contra o Capixaba a estreia em casa. Então, acredito que não sabemos ainda onde será o jogo, né? O Porto Vitória e o Rio Branco que mandam seus jogos no Kleber Andrade. Ainda não sabemos onde será disputada a partida devido à manutenção que tem marcado aí para o Kleber Andrade, que deve comer um pouco aí dessas 3 primeiras rodadas, se não me engano, do Capixabão. Aguardamos aí então, já que o Porto e o Rio Branco devem mandar seus primeiros jogos. Porto, que o fator casa normalmente não importa muito, né? A gente sabe que a torcida do Porto não é tão expressiva quanto a dos outros clubes, e no Kleber Andrade acho que o fator principal ali está no gramado, né? O Porto que consegue mandar seus jogos com um ótimo gramado, tratado do Kleber Andrade, que vem sendo cuidado e melhorado também ao longo dos anos. Porto que estreia contra o Capixaba em casa, acho que consegue também um resultado positivo, a equipe do Porto Vitória. Capixaba, como a gente falou, não vem com toda essa potência que a gente viu no começo desse ano. Acho que o Porto se renovou, manteve o João Busso no comando técnico, trouxe peças muito pesadas para o elenco, jogadores que mudam o nível, o Vitor Rangel, atacante, o Gama, volante. Acho que deve ser um resultado tranquilo para o Porto vencer na estreia contra o Capixaba. O Vitória, na segunda rodada, fora de casa, no Salvador Costa. Os últimos confrontos do Porto e Salvador Costa foram bem interessantes. Na fase de grupos do Capixabão de 2025, empatou em 1-1, saiu na frente no placar. E o segundo jogo, na volta das semis, no mata-mata, consegue a virada, perdeu a ida no Kleber Andrade por 1-0, consegue a virada fora de casa por 2-0. O Porto
que contra o Vitória se torna muito forte, né, muito competitivo, acabou sendo derrotado na final da Copa S, mas sempre conseguiu resultados positivos, assim, sempre conseguiu somar pontos dentro do Salvador Costa. Na sequência, pega o Forte em casa, também sem problemas, na minha opinião, para o Porto, conseguir ali mais 3 pontos, sair tranquilo nessa primeira reta de Capixabão, depois pega o Rio Branco fora, né, não sabemos onde vai ser o jogo, na quarta rodada, talvez o Kleber Andrade já esteja liberado para as duas equipes se enfrentarem em casa. Acho que é um jogo bem parelho, viu? Um dos principais jogos do campeonato, pra gente ver como é que esses elencos montados, com tanto investimento que tiveram, serem postos frente a frente. Esse é um jogo interessantíssimo, acho muito difícil palpitar nessa partida, mas fico ansioso aí para quando será esse jogo, né? Será na quarta rodada, que tem a database ali mais ou menos no dia 24 de janeiro, pro finzinho de janeiro, ansioso aí para esse Rio Branco contra Porto Vitória. Na sequência do Porto, a finalizar esses 5 primeiros jogos, pega o Vila Nova em casa, também acho que o Porto consegue se sobressair sobre a equipe polenteira. E na sequência também, acho que a tabela do Porto foi uma das mais tranquilas. Pega a Desportiva fora, pega o Serra em casa, Real Noroeste fora e o Vilavelense em casa. Acho que só o Real aí fora de casa pode complicar um pouco talvez a vida do Porto. Fora isso, acredito que o Porto Vitória consiga se classificar com certa tranquilidade. Vem aí para buscar, quem sabe, o G4, né, a liderança, a vice-liderança e a equipe do Porto Vitória. Que um dado curioso, né, do nosso queridíssimo Vitor Martinuso, fez aí toda essa pesquisa dele sobre as viagens, né, que a gente falou aqui, que sempre costumam acontecer bastante. O Porto Vitória é a equipe que menos vai viajar nessa primeira fase. É o único clube que viaja para o interior apenas uma vez, justamente contra o Vila Nova fora de casa. E acho que é algo que pode ajudar bastante o Porto, né? Conseguir se concentrar sempre aqui perto da grande vitória, não ter longas distâncias para viajar, sempre chegar ali no dia do jogo. Pegando então os jogos fora de casa do Porto, pega o Vitória fora de casa, o jogo em Bento Ferreira, na própria capital. Pega o Rio Branco fora de casa, teoricamente o jogo já deve ser no Kleber Andrade, ali pela quarta rodada. Pega a Desportiva fora de casa, outro jogo em Cariacica, e o Real Noroeste fora de casa, a única viagem até a Águia Branca da equipe do Porto Vitória. Seguindo então, se a gente for do vice-campeão da Copa S, o atual campeão da Copa S, o Alvianil, o Vitória estreia em casa contra o Vilavelense, assim como foi na Copa S desse ano, que venceu por 2-0, não foi em casa, né, foi fora no campo do Tupi. Venceu ali a equipe do Vila por 2-0. Na sequência, enfrenta o próprio Porto Vitória também em casa. Faz 2 partidas em sequência no Salvador Costa. Vitória também que já vai ter disputado a Supercopa dos Campeões do Espírito Santo no dia 7 de janeiro contra o Rio Branco também no Salvador Costa. Vai fazer então 3 jogos seguidos a equipe comandada pelo Soriano. Na sequência, depois o Porto Vitória pega o Rio Branco fora. Aí não sabemos onde será esse jogo ainda, porque terceira rodada, não sabemos se o Kleber Andrade vai estar disponível. Vamos ver onde é que o Rio Branco pode mandar esse jogo, talvez até mesmo no próprio Salvador Costa, assim como será a final da Supercopa dos Campeões, ali um estádio 50-50 talvez. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos sobre o mando de campo aí do Rio Branco e do Porto. Então Vitória pega Vilavelense em casa, Porto Vitória em casa, Rio Branco fora, Desportiva em casa. Últimos 2 jogos bem complicados e o Real Noroeste fora. Jogos complicados então para a equipe do Vitória, né? O Vila, acredito que o Vitória consiga vencer sem preocupações dentro de casa, assim como foi no Capixabão desse ano. Goleou a equipe de Vila Velha aí por 4-0 na fase de grupos. Na sequência pega o Porto Vitória em casa. Quem sabe ele querendo dar um troco da eliminação do Capixabão do ano passado. Mas é um confronto bem equilibrado, muito difícil para a equipe alvianil. Rio Branco fora também muito complicado. Desportivo em casa. Se eu não me engano, Desportiva e Vitória se enfrentaram no Capixabão desse ano na estreia, mas foi no Araripe. Vitória da Desportiva por 1-0 e na Copa S empate em 1-1 dentro do Salvador Costa. E por último, nessas 5 primeiras rodadas, Real Noroeste fora de casa. Também jogo complicado. Vitória que esse ano perdeu em casa no Capixabão para o Real Noroeste e durante a Copa S foi até lá no mata-mata lá em Águia Branca e acabou empatando por 0-0. Depois na volta venceu no Salvador Costa por 2-0. E na sequência, aí acho que assim, né, a principal dificuldade do Vitória tá aí logo nesse começo de campeonato, né? Estreia, imagino eu, com resultado positivo contra o Vila, mas pega em sequência Porto Vitória em casa, Rio Branco fora, Desportivo em casa, Real Noroeste fora, que pode aí complicar. Acho que se o Vitória conseguir somar aí uns 6, 9 pontos, aí tá suficiente, tá muito bem já pra equipe alvianil.
E na segunda metade, né, do Capixabão pode ali, não pode dar uma relaxada, né? Não dá pra relaxar, porque Capixabão é isso. Acho que todas as previsões que eu tô fazendo eu devo errar grande parte, porque é muito complicado, a gente não sabe como é que vai vir as equipes pro Capixabão em si. Mas o Vitória pega o Capixaba em casa, o Forte fora de casa, Rio Branco de Vila Nova em casa e o Serra fora de casa. Acho que a equipe ali que mais poderia desbalancear, pegar fora de casa seria o Venda Nova, mas vai jogar dentro do Salvador Costa, que teve retrospecto positivo contra o Venda Nova nos últimos anos. Acredito então que o Vitória consiga ali passar com um leve alerta ali para parte intermediária ali dos jogos, ali entre a segunda e a quarta rodada. Acredito que o Vitória consiga sim se classificar sem tantos problemas, igual foi nos últimos 2 anos, para a próxima fase do Capixabão. Seguindo aqui, notei que o Capixaba novamente, mas vamos pro Vila Velhense então, né? Se o Vitória vai pegar o Vila na estreia, o Vila consequentemente vai pegar o Vitória fora de casa. O Vila que tem a tarefa dificílima, né? Eu já tinha falado anteriormente que em 2024 o Serra, que foi rebaixado, pegou nas primeiras 3 rodadas Desportiva, Rio Branco e Vitória. Dessa vez vai ser tarefa pro Vila fazer isso. Vai pegar o Vitória fora de casa, o Rio Branco em casa, o Vila que ainda não sabe onde vai mandar seus jogos. Ficamos aí no aguardo, a diretoria está analisando as melhores opções de estádios para poder comandar seus jogos, ainda não sabemos onde será que o Vila irá mandar suas partidas. Se não me engano, no ano passado mandou ali uma parte do Giraralipe, outra parte do Robertão. Vamos ver aí onde que o Vila vai mandar seus jogos em casa. Mas continuando, pega o Vitória fora, Rio Branco em casa e Desportiva fora de casa. As primeiras 3 rodadas complicadíssimas aí para o Vila Velhense. Acredito eu que pelo elenco que vem trazendo, todo o projeto vem trazendo, o Vila nunca monta assim um elenco para disputar realmente título de Capixabão, né? Não é esse o foco do Vila, e nessas primeiras 3 rodadas acho muito complicado que o Vila consiga somar pelo menos um pontinho, talvez um empate ali contra a Desportiva fora de casa, ou o Rio Branco em casa, mas mesmo assim acho muito complicado. Na sequência pega o Real Noroeste em casa, talvez aí, quem sabe, consiga somar algum ponto. O Capixaba fora de casa também muito complicado jogar em Vila Valério. Acho difícil que o Vila nas primeiras 5 rodadas consiga somar ali pelo menos 3 pontos. Acho realmente bem complicado. Depois, Forte em casa pode ser uma boa opção aí para conseguir somar um pontinhos a mais, aí chegar aos 9 pontos que salvam do rebaixamento. Depois, Rio Branco de Vila Nova fora de casa, complicadíssimo. Serra em casa, talvez aí outro jogo um pouco mais acessível. E o Porto Vitória na última rodada fora de casa não é tão acessível assim, mas acredito eu que o Porto nessa última rodada já vai estar mais tranquilo, não vai estar brigando assim por tanta coisa, já vai estar lá em cima estabelecido no G4, talvez ele brigando por uma liderança, uma posição um pouco acima mais na tabela, na parte superior. Mas acredito eu que o Vila Velhense, principalmente depois do sorteio, antes do sorteio eu já imaginava isso um pouco, mas principalmente depois do sorteio imagino, né, agora, o Vila, um dos favoritos, né, um dos principais favoritos aí para esse rebaixamento para a Série B. Continuando então, o Real Noroeste, que a gente falou aqui que o fator casa é muito complicado, pegar o Real lá em Água Branca, estreia dentro de casa contra o Forte, acho que é vitória tranquila para o Real Noroeste, que começou agora mais a anunciar nomes de reforço aí para a sequência do Capixabão. Depois enfrenta o Vila Nova fora de casa, depois o Serra em casa, Vila Velhense fora e Vitória em casa. Tabela assim que eu acho que o Vila Velhense, dentro desses primeiros 5 jogos, nesses primeiros 15 pontos disputados, consegue ali somar 10 pontos, 9 pontos, que já salvaria o Real tranquilamente do rebaixamento. E na sequência da tabela, né, na sequência dos jogos do Real Noroeste, aí sim um pouco mais complicado, né? Vai pegar na quinta rodada o Vitória em casa, depois Rio Branco fora, Desportiva em casa. 3 jogos ali, 3 contra o trio de ferro, né, em sequência, acho complicado. Deu logo depois Porto, Vitória em casa e para finalizar o Capixaba fora. Real que desde 2020 é a única equipe que esteve no G4 de todos os capixabões que disputou. Então, acho complicado assim que o Real chegue no G4 pela disputa que tem hoje, mas eu acho que ainda tem ali uma 4ª vaguinha ali um pouco mais aberto, que o Real consiga, principalmente somando pontos logo no início do Capixabão. Acredito então que o Real também, assim como os anos anteriores, consiga tranquilamente essa classificação para o mata-mata, não deve ter mais surpresa a equipe do Real Noroeste, acredito eu, né? Que a gente sabe que sempre que a bola rola no Capixabão, o caos acontece e tudo que a gente tá prevendo aqui pode sair tudo diferente. Aproveitar então que a gente tá mais ou menos na metade do vídeo, um pouquinho mais, espero eu, que eu tô morrendo de calor aqui também, esqueci de ligar o ar-condicionado, tá difícil, viu? Mas deixa o like aí, já, caso você esteja gostando. Prometo aí trazer vídeos pós-rodada de todos os rodados do Capixabão. Eu vou estar aqui falando o que aconteceu na rodada pra você que não conseguiu acompanhar. Se inscreve no canal, vai lá no nosso Instagram,
Segue a gente no Instagram também, né? Deixa o like no vídeo, ativa as notificações. Tamo junto aí, graças a vocês esteja gostando. Então vamos continuar. Agora o Serra. Serra, que é uma questão bem complicada, né? Uma equipe de muita camisa, que volta a disputar o Capixabão Série A depois de sido rebaixado em 2024. Porém, ainda não se movimentou tanto quanto a gente esperava no mercado da equipe do Serra, né? Trouxe o Leomir para ser o treinador do Serra novamente, né? Comandar a equipe do Capixabão, e vai estrear contra o Rio Branco fora de casa e na sequência pega o Desportivo em casa, né? Eu acho que o Serra também pega uma tabela bem complicada, viu? Vamos passar a tabela do Serra de uma vez? Rio Branco fora, Desportivo em casa, Real Noroeste fora, Capixaba em casa e o Forte em casa. Os primeiros 3 jogos complicadíssimos pro Serra somar ponto, na minha opinião. Pega o Rio Branco fora, pega o Real Noroeste fora, a Desportiva em casa, Desportiva que tá meio habituado a jogar no Robertão também. E acho complicado, cara, muito complicado para a equipe do Serra somar pontos nesses primeiros 3 jogos. São 3 equipes que já se movimentaram mais que o Serra no mercado, Desportivo ali um pouco menos em relação a Rio Branco e Real Noroeste. Porém, tem o fator casa pesa muito, né? Desportivo na Araripe é muito forte, o Real Noroeste em Água Branca é muito forte. O Rio Branco não sabemos onde vai mandar o jogo, né? Apesar do jogo ser fora de casa, o Serra provavelmente deve mandar no Robertão. Não está definido ainda, né? O Robertão tem toda a questão ali que foi pedido à prefeitura, cedido à prefeitura, né? Para quitar as dívidas ali, ajustar as contas do tricolor serrano, mas acreditamos que o Serra deve sim mandar os jogos lá no Robertão. Nas primeiras 3 rodadas é difícil de somar ponto, na sequência Capixaba em casa, Forte em casa, são jogos mais acessíveis para a equipe do Serra somar aí 6 pontinhos, que já ajudaria bastante na luta para se manter na primeira divisão, porque logo em sequência vem Rio Branco de Vila Nova fora de casa, lá no Olímpio Perim, muito complicado. Porto Vitória fora de casa, já no Kleber Andrade, também muito complicado. Vila Velhense em casa, pode ser a opção aí, quem sabe se o Serra consegue vencer contra o Capixaba, Forte e Vila, que são ali, na minha opinião, concorrentes diretos contra a briga pelo rebaixamento. O Serra pode se salvar aí com 9 pontos, porque na última rodada vai pegar o Vitória também dentro de casa, o Vitória que... acredito eu, pela tabela ali, ainda vai estar brigando ali por uma colocação do G4, uma colocação ali um pouco superior na parte de cima na tabela. Tabela complicadíssima pro Serra, viu? Junto do Capixaba e do Vila Velhense, vão brigar ali na parte inferior da tabela, na minha opinião. E o Forte também, né? Acho muito complicada a tabela do Serra, cara. Apesar de ter voltado aí pra primeira divisão agora, não trouxe o que a gente esperava até então, nessa pré-temporada, né? Pra começar 2026 ali a pré-temporada pro Capixabão. Acredito que o Serra pode pagar caro, por isso não acho que vai ser rebaixado de novo, viu? Acho que o Serra consegue se manter na Série A mais aos trancos e barrancos, acredito eu. Seguindo então para o atual campeão do Capixabão, atual bicampeão, né, o Rio Branco, que nos seus títulos em caso de 2024, conseguiu ser o líder tranquilo ali, comandado pelo Rodrigo César, liderou a primeira fase tranquilamente. Mata-mata ali teve uma queda um pouco mais de rendimento, na final principalmente, mas conseguiu mesmo assim se sagrar campeão. E esse ano, no caso, foi ao contrário, né? Rio Branco não começa bem o Capixabão, depois da chegada do Fonseca consegue subir muito mais a capacidade de desempenho que aquele elenco tinha e consegue ser campeão depois de virar no jogo da volta contra a equipe do Porto Vitória. Rio Branco, perdão, que vai estrear em casa justamente contra o Serra. Na sequência pega o Vila Velhense em casa também, eu acho que eu anotei errado aqui. Isso, pega o Vila Velhense fora. Depois, na terceira rodada, vai enfrentar a equipe do Vitória em casa, Viril, aí logo na terceira rodada. E na quarta rodada vai pegar o Porto Vitória. Para finalizar esses 5 primeiros jogos, o Rio Branco enfrenta a Desportiva. Então, cara, os 2 primeiros jogos para a equipe do Rio Branco, ali contra o Serra em casa e depois contra o Vila Velhense fora de casa, são essenciais aí para o Capra Preta conseguir somar seus primeiros pontos. Acho que são 6 pontos aí totalmente acessíveis para a equipe do Rio Branco, porque na sequência das próximas 3 partidas, Vitória, Porto Vitória e Desportiva, que juntos ali com o Rio Branco formam os favoritos a esse título do Capixabão, né, pelo desempenho que mostraram ano passado, pela montagem, né, que vem trazendo, um pouco a menos a Desportiva, mas a camisa pesa também, a gente sabe disso. E o Rio Branco vai ter uma disputa dura logo de começo, né, acho que consegue somar pontos ali tranquilamente nas 2 primeiras rodadas, porém Vitória, Porto e Desportiva podem ali ser uma pedra no sapato da equipe hoje comandada pelo Cícero Júnior, né, Rio Branco, que já fechou seu elenco pro Capixabão. Cabe uma análise aqui depois, caso vocês queiram, deixem aqui nos comentários, que eu faço esse vídeo tranquilamente para vocês. E vem com os elencos mais fortes, sem dúvida, para a disputa desse estadual. Na sequência, pega o Real Noroeste e depois Capixaba, Forte e Rio Branco de Vila Nova.
Acredito eu que o Rio Branco não tenha tantos problemas assim para se classificar, ainda mais essa segunda metade de tabela que é bem mais acessível a equipe do Rio Branco. Acredito que, diferente desse ano, que o Rio Branco se complicou bastante, né? Perdeu ali para o Nova Venécia na estreia, depois veio uma sequência de 4 empates consecutivos. Acredito que o Rio Branco consiga sair um pouco melhor do que foi esse ano e quem sabe tentar ali repetir o feito que foi em 2024. Começou bem demais, foi líder do G4, né? Chegou ali fechou, né, a primeira fase como líder da competição e se classificou para o mata-mata, decidindo todos os jogos em casa. Para finalizar, Rio Branco de Venda Nova, que a gente não falou ainda, vai estrear com a Desportiva fora, jogo complicadíssimo para a equipe polenteira, que ainda não anunciou muitos nomes, né, para o seu elenco. Sondou ali, se eu não me engano, o goleiro Harrison para defender a meta da equipe de Venda Nova nessa próxima temporada, porém nada concretizado ainda. Rio Branco está tendo muita dificuldade para montar o elenco. Acabou que todo o dinheiro que chegou da Copa do Brasil foi investido em reformas do Olímpio Perim, belas reformas, investido ali na infraestrutura do clube. Mas seguindo, Desportiva fora de casa, depois Real Noroeste em casa, Capixaba fora, Forte em casa, Porto Vitória fora. É bem parelho, assim, né? Bem equilibrado as dificuldades que o Venda Nova vai ter nessa primeira fase, né? Estreia fora de casa do Desportivo, jogo muito complicado para o Venda Nova. Acho que até consiga somar um ponto no empate ali fora de casa, mas nada além disso, na minha opinião. Analisando isso hoje, né, gente? Hoje, 25 de novembro de 2025, né? Não vem chegar lá no dia 12, 14 de janeiro e me cobrar, porque é a visão que a gente tá tendo hoje aqui, logo após o sorteio, né? A gente não tem informação de como. Não faço a menor ideia de qual vai ser o time titular, nem de Venda Nova, nem de Desportiva, para essa estreia do Capixabão. É muito complicado a gente analisar, mas vamos tentar trazer aí, esclarecer um pouco mais, né, de como vai iniciar esse Capixabão. Logo depois, Real Noroeste em casa, Capixaba fora, Forte em casa. Acho que são 3 jogos aí que o Venda Nova consegue somar 7, 6 pontos aí sem dificuldade. E depois, Porto Vitória fora, Serra em casa, Vila Velhense fora. Mais 3 jogos que o Venda Nova consegue somar pontos ali, talvez somar mais 6, mais 4 pontos. Acho que o Porto Vitória é difícil do Venda Nova conseguir encarar, ainda mais sendo fora de casa. Mas Serra em casa e Vila Velhense em casa, acho que consegue sim somar pontos positivamente a equipe do Brancão Polenteiro. E aí finaliza um pouco mais complicado, né? As últimas 2 rodadas da equipe do Venda Nova é o Vitória fora de casa, jogando Salvador Costa, e o Rio Branco dentro do Olímpio Perim. Então acho que o Venda Nova deve focar ali, a estreia contra a Desportiva bem complicada, mas esse meio de tabela, tendo Real Noroeste enfrentando em casa, Capixaba fora, Forte em casa, o Porto é um jogo complicado, mas o Serra em casa e o Vila Velhense em casa são jogos mais acessíveis para o Rio Branco somar pontos. Ainda mais para não ter que depender, né, de jogos contra Vitória fora de casa e Rio Branco dentro de casa para conseguir ali definir talvez uma classificação, definir se manter na Série A. Acho que o Rio Branco tem que pensar mais nesse miolo da tabela ali para conseguir se dar melhor. Então, cara, analisando assim os sorteios, acredito eu que a tabela de Serra, Capixaba e Vila Velhense, principalmente o Vila, foi bem cruel, assim, cara, com os três clubes. São clubes que já não vinham como favoritos aí para brigar pelo G4, disputariam ali pelo 5º, 8º colocado, talvez ali flertando um pouco mais, brigando com o rebaixamento, e essa tabela complica bastante as coisas, né? Acredito eu que dentre esses 3, um desses deve cair. Acredito que o Forte vai ser rebaixado, principalmente pela montagem de elenco que a gente não sabe, não tem treinador ainda na equipe, se eu não me engano. E também não tem uma tabela tão tranquila assim contra os outros. Acredito que desses 4 vão ser um dos 2 rebaixados saindo daí, né? Forte, Serra, Capixaba e Vila Velhense. 2 dos 4 aqui devem ser rebaixados. Acredito eu que Real Noroeste e Rio Branco tiveram tabelas consideravelmente tranquilas aí para conseguir brigar pelo G4, e Rio Branco de Vila Nova, né, eu digo, junto do Real Noroeste, as 2 equipes do interior do estado, acho que conseguem sim brigar tranquilamente ali pro G4, vão se classificar sem mais problemas para o mata-mata, enquanto a Desportiva, Vitória, Porto e Rio Branco, acho que pela qualidade técnica que tem, não vão ter tantos sustos assim no Capixabão, mas é complicado a gente dizer, né? Às vezes um empate fora de casa, uma derrota de virada em casa, que não era esperada, pode complicar bastante as coisas. Mas eu acho que fica mais nisso, né? Os favoritos seguem se mantendo favoritos,
Os que brigariam ali pela parte inferior da tabela acabaram se complicando um pouco mais no sorteio. Rio Branco, Vila Nova e Real Noroeste segue ali, acho que sem problemas para brigar para uma quarta, quinta colocação. Acho que no geral é isso, né? Fica aí a curiosidade também que na sexta rodada, outra informação do nosso Vitor Martinuso, os 5 jogos serão na Grande Vitória. Deixa eu puxar aqui de novo no meu computador quais serão os jogos da quinta rodada. Da sexta rodada, né? Perdão. Vou puxar aqui. Desportiva contra Porto Vitória, Serra contra o Rio Branco de Vila Nova, Rio Branco contra o Real Noroeste, Vila Velhense contra o Forte e o Vitória contra o Capixaba. Então aí todos os jogos dentro da Grande Vitória, porém logo em sequência na rodada 7, 4 dos 5 jogos serão no interior. O único jogo que será na Grande Vitória será Porto contra o Serra, depois temos Real Noroeste contra o Desportiva, Vila Nova contra a Vila Velhense, Capixaba contra o Rio Branco e o Forte contra o Vitória. Aí nessa dinâmica de viagem, de logística, né? A gente falou que o Porto vai precisar viajar para o interior apenas uma vez, porém a equipe que mais deve percorrer quilômetros aí é justamente o Rio Branco A equipe que mais deve percorrer quilometragem, deve ter a maior quilometragem aí, né, durante as viagens do Capixabão, provavelmente é o Real Noroeste, mas pela distância de Águia Branca, todo jogo fora de casa já é uma longa viagem para a equipe do Real. Enfim, essa foi a análise do sorteio do Capixabão, espero que você tenha gostado. Deixa aí no comentário o que você achou, o que você acha do sorteio, quem que são os favoritos, quem devem cair no próximo Capixabão. Deixa o like também, se inscreve no nosso canal, vai lá no Instagram, segue a gente lá, arquibancada.digital. Espero que você tenha gostado, porque aqui é o Arquibancada Digital e o futebol capixaba passa por aqui.